Olá, galerinha, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Aqui é a professora Elianice, tá? Vamos dar início aí à nossa aula com a correção da atividade da aula passada, né? A aula D11 ou Saber 11, né? Do material estruturado de língua portuguesa, certo? Vamos aqui para a nossa correção, como foi explicado, como foi direcionado, né? Na aula anterior, certo? Então, para início, sempre foi comentado que a aula vai sempre comentar, o módulo sempre vai iniciar, né, com uma frase que diz o seguinte: de tudo que existe, nada é tão estranho como as relações humanas, com suas mudanças e suas extraordinárias irracionalidades, né, de Virginia Woolf. Observe que vai retratar aí sobre a temática das relações humanas em relação à nossa aula de hoje, tá? Com os objetivos, né, de reconhecer os elementos que compõem a narrativa e o conflito gerador, compartilhar os sentidos construídos na leitura de textos literários, percebendo eventuais diferenças de interpretações para exercitar o diálogo e estimular a perspectiva crítica, identificar as características estruturais e estilísticas de diferentes gêneros narrativos, literários e não literários, relacionar os fatos apresentados em uma narrativa observando a hierarquia entre estes, tá? Então, para início de conversa, diz o seguinte: caro estudante, nossa conversa inicial nessa aula é para que você aproveite bastante a leitura dos textos seguintes, observando que eles têm dois traços em comum para satisfazer os objetivos de aprendizagem elencados anteriormente. Todos fazem parte da tipologia narrativa, ou seja, neles encontraremos elementos básicos de qualquer narração, seja ela ficcional, verídica, literária, jornalística, etc. E a segunda semelhança é que todos os textos abordam o tema das relações humanas, a fim de que possamos refletir acerca dessas temáticas tão necessárias ao nosso cotidiano. Exercite agora a oralidade com os colegas, a fim de relembrar coletivamente quais são os simples aspectos da tipologia narrativa. Você certamente estudou sobre eles no ensino fundamental. É hora de aprofundá-los. Anote-os a seguir e depois aprecie o texto dessa sessão para continuarmos nosso bate-papo. Então, vamos fazer uma recapitulação, né? Vocês sabem que vai existir a questão da tipologia textual, tá? Na tipologia textual, observamos 5, né? Que vai ter a tipologia narrativa, que são os tipos de texto, né? Vai ser a narrativa, vai ser a tipologia descritiva, vai ter a tipologia dissertativa, a tipologia expositiva e a tipologia injuntiva, né? Que é a injunção, certo? E são os tipos de textos. Também vamos ter alguns tipos de narrativas, certo? Aí, dentre elas, tem algumas 5 entre mais destaque, né? Tem várias, mas as mais destacadas são o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula, né? Mas quando se fala em tipologia narrativa, estamos falando também em elementos da narrativa, certo? Ou podemos conhecer como tipologia ou os elementos da narrativa. Quais são eles, professor? Aí tem uns 5, né? Aí você vai colocar que vai ser o tempo, tá? Vai ser o espaço, os personagens, o narrador e o enredo, certo? Eu não tinha colocado aqui para vocês, mas estou falando, tá? É só de forma oral mesmo. Na hora da atividade, você não precisa fazer essa questão. Aqui para de forma oral, para a gente buscar os nossos conhecimentos. Então, vai ser 5, repetindo. Vai ser o tempo, o espaço, personagens, narrador e o enredo, né? Vai fazer parte da tipologia narrativa, ok? Dando continuidade, nós encontramos aí o texto, né, seguinte, que é o poema tirado de uma notícia de jornal. Diz o seguinte: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número.
Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Ele bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Observe aí que esse texto foi feito por Manuel Bandeira, né? Aí encontrado na Estrela na Vida Inteira, né? Poesias Reunidas, tá? Esse texto ele é um poema moderno, certo? Nós estamos mais acostumados a ver, né, a ler aqueles poemas mais tradicionais, que são com rimas, né, com ritmo, com aquela métrica, mas aqui ele é um pouco diferenciado. Por quê? Porque ele vai também narrar, certo? E o título também, ele traz muito bem isso, né? Poema tirado de notícia de jornal. Ele já está falando que é um poema, mas esse poema ele foi retirado de notícia de jornal, certo? Esse fato. Aí vem a primeira questão, que diz o seguinte: qual é o gênero discursivo do texto lido, né? Qual o gênero discursivo? Qual é o gênero textual, gente? Nós vemos aí que o gênero textual vai ser o poema moderno, certo? Ele vai ser um poema moderno, tá? Porque já foi falado, né? Devido à narrativa dele, a questão da estrutura não vai ser respeitada aquele gênero tradicional, mas sim a estrutura de um poema moderno. E também o título já dá indicando que ele é um poema, tá bom? Já a segunda questão diz assim: qual é o tipo textual predominante nesse texto, né? Qual é o tipo de texto aí? Ele vai ser narrativo, vai ser descritivo, expositivo, vai ser o quê? A gente observa que o texto ele vai ser narrativo, ele está narrando a história, né? O que aconteceu com o João Gostoso, né? Observe do começo até onde ele trabalhava, até o fim da vida dele, quando ele tirou a própria vida afogado, certo? Então, essa é a resposta da segunda questão. E vamos para a terceira questão, que diz assim: agora, a fim de melhor visualizar os elementos da narrativa, né, a tipologia narrativa, presentes no poema, preenche o quadro abaixo. E aí, o quadro abaixo, ele vai trazer essa classificação, né? Para você identificar onde é o espaço, personagem, narrador e o enredo. O espaço, observamos que no espaço, o lugar, né, que aconteceu a história foi no Morro da Babilônia, num barracão sem número, certo? Também aconteceu a história lá no bar 20 de novembro, ok? E também, para finalizar, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, onde aconteceu a morte aí do João Gostoso. Ok, gente? Na sequência, tem os personagens. Quem eram os personagens ou o personagem aí na história? Observamos que o personagem só era o João Gostoso, tá? Ele é o personagem principal e único da história, ok? Já o narrador, o foco narrativo, observe que vimos na aula mesmo, né? Que vai existir três tipos de narradores, né? O narrador observador, que é aquele narrador narrado em terceira pessoa, ele só observa os fatos narrados, tá? Ele conta os fatos narrados. Vai existir o observador, o narrador personagem, que é aquele narrador que participa da história e o foco narrativo dele vai estar na primeira pessoa. E vai também ter o narrador onisciente, que também está na terceira pessoa, porém, além dele, ele vai estar quase a mesma coisa, né? Ele observa, mas também ele está sabendo o que está acontecendo, a forma do sentimento do narrador, certo? Dos personagens. Então, ele é mais profundo, né? A questão do saber os sentimentos dos personagens, certo? Também o foco narrativo é a terceira pessoa. Mas, de acordo com o texto, né? De acordo com o texto do poema lá, que foi retirado da notícia, do João Gostoso, a gente vai observar que ele é um narrador observador, ele só conta a história do João Gostoso sem participar dos fatos, né? Ele só observa. E aí o foco narrativo vai estar na terceira pessoa do singular, certo? O enredo, né, que é a história em si, os fatos principais do enredo, podemos dizer que é quase o texto todo para ele ser pequeno, né? Podemos dizer que o João Gostoso ele morava, né, um destaque foi enfatizado que ele morava lá no Babilônia, num barracão sem número. Também podemos destacar a questão
que ele chegou lá no bar 20 de novembro, lá no bar onde ele bebeu, ele cantou, ele dançou, né? Um fato importante que depois ele se divertiu, melhor dizendo, né? Lá no bar. E também, depois disso, ele se atirou lá na Lagoa Rodrigues de Freitas, né? Além dele ter se atirado, ele ainda morreu afogado, certo? Então, aí são os fatos principais da história, certo? Continuando. De maneira geral, os estudos sobre a produção textual delimitam como partes constituintes do enredo as partes das seguintes categorias, né? Que é a apresentação, temos também aí o conflito, o clímax, o desfecho, certo? Certamente você já percebeu que alguns filmes e telenovelas exploram muito bem essas partes para garantir a atenção do público e para que a história não caia na monotonia, né? Veja o exemplo do filme Guerra Civil, né? Dos Vingadores, Guerra Civil. Observe que a introdução, a apresentação do filme ele fala que o Steve Rogers, né, que é o Capitão América, ele é o atual líder dos Vingadores e tenta manter a união entre eles. Enquanto Tony Stark faz, né, que é o Homem de Ferro, ele faz acordos com o agente do governo americano, ok? Já o conflito, né, o problema gerado no filme, são os políticos que eles decidem controlar os Vingadores, já que seus atos afetam toda a humanidade. Tal decisão coloca o Capitão América em rota de colisão com o Homem de Ferro. O clímax, né, que é o ponto mais forte, depois do conflito, depois do clímax vem o desfecho, né, diz o seguinte, que os Vingadores se dividem e lutam entre si. Alguns apoiam o Homem de Ferro e outros defendem as ideias do Capitão América, certo? E o desfecho, né, o fim, aí a conclusão, o Homem de Ferro e o Capitão América se enfrentam em uma luta épica, na qual Steven Rogers entrega o seu escudo para Tony Stark. Depois, este descobre a verdade sobre a morte do seu pai, certo, gente? Aí aqui tem a imagem deles, né, do filme da Guerra Civil, tá? E enfatizando, é válido ressaltar que essas partes do enredo acompanham a complexidade da narrativa. Assim, por exemplo, um romance de longa extensão pode desenvolver diversos conflitos no desenrolado do enredo. Da mesma forma, dependendo da intenção do escritor, o texto pode não apresentar desfecho delimitado, permitindo que o leitor atribua o significado que desejar a essa parte da narrativa. E já o conceituando, né, já mudando aqui o sentido, já o conceituando, ele vai trazer mesmo o conceito da tipologia narrativa, né? O momento agora é de explorar as teorias sobre os elementos narrativos, a fim de que você compreenda de maneira satisfatória ali os conceitos aprendidos da prática leitora, não somente na escola, mas em sua vida cidadã. A narração é uma sequência tipológica que pode estar presente em diversos gêneros que circulam na sociedade. A premissa de todo texto narrativo está no relato de fatos ocorridos em determinado tempo e espaço, com a participação de personagens e de um narrador que desenvolvam essa contação, seja ela verídica ou ficcional. Nesse contexto, alguns gêneros discursivos são essencialmente narrativos, como a notícia, a crônica, o conto, a fábula, o relato pessoal, o depoimento, dentre outros, né, como foi citado. A seguir, elencaremos a definição de cada elemento narrativo com o intuito de tornar a sua aprendizagem mais significativa nesta aula. E aí são os elementos da narrativa, né, gente? A tipologia narrativa. Aí tem aí o enredo, tá? Que diz que representa a organização dos fatos dispostos para uma maneira coerente, mesmo que nem sempre de maneira linear. Um bom enredo é constituído por partes já mencionadas na sessão anterior. Além disso, é interessante que os fatos sejam verossímeis, mesmo sendo ficcionais. Ou seja, é necessária uma coerência interna de ligação entre os acontecimentos das tramas para que a narrativa convença o leitor e o telespectador, ok? Já o personagem diz o seguinte: o personagem pode ser uma pessoa, um animal, um sentimento ou um objeto personificado. Além disso,
existem classificações quanto à importância e à função dentro da narrativa, que é o protagonista, né, que é o papel principal. Temos aí o secundário, né, que é a pessoa que faz realmente um papel secundário. Coadjuvante é quase a mesma coisa do secundário, realmente não vai fazer parte, né, da trama principal, tá? E o antagonista vai ser o contrário do protagonista, né? Como se vai ser o vilão da história, né? Observe que o protagonista geralmente é o mocinho e o antagonista geralmente vai ser o vilão, tá? Não necessariamente, mas sempre nesse sentido. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. O primeiro relaciona-se à indicação de marcações temporais, como horas, dias, meses, anos, épocas, estações do ano, etc. Já o segundo caso, o tempo se relaciona mais às memórias, né? Os desejos, os anseios dos personagens, que vamos falar aí no caso do tempo psicológico, ok? O narrador já foi explicado para vocês, né? O narrador ele pode ser em primeira pessoa, que é o narrador personagem, tá? E terceira pessoa, que ele pode ser observador, ou também ele pode ser a pessoa onisciente, né? Como foi explicado, certo? O observador só observa e o onisciente é onde ele vai ter aquela toda interação com o personagem, né? Aquela toda identificação. O espaço, né, o lugar, existem espaços considerados abertos e fechados. Em determinados enredos, o espaço é tão relevante que se assemelha a um personagem funcionando a trama. Um exemplo aí é na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que o local inóspito do sertão nordestino funciona como um antagonista, né, como um vilão na vida do protagonista Fabiano, certo? Então, você observe aí os elementos da narrativa, os conceitos, né? Para clarear mais a mente de vocês, para você identificar cada um deles dentro de uma narrativa, certo? Dentro de um texto narrativo, quando for exigido, tá? Continuando, diz o seguinte: esses são os conceitos preliminares e gerais, uma vez que pode tender à complexidade, dependendo da trama de cada enredo, de tudo que estiver na intenção do autor. As próximas sessões aprofundaremos certos aspectos narrativos, abordando dentro dos gêneros. Caso surjam dúvidas, recorra às explicações ao seu professor, como também os recursos didáticos impressos ou digitais. Certo, gente? Agora vamos para outra etapa, que é o conversando com o texto, que diz o seguinte: neste momento, começaremos a aliar a teoria com a prática da leitura, no que diz respeito à sua aprendizagem afetiva, quanto ao reconhecimento dos elementos que compõem a narrativa e de outras habilidades leitoras envoltas nesse processo. Para tanto, continuaremos utilizando textos sobre relações humanas, refletindo como esse tema permeia a produção de diferentes gêneros textuais, certo? Então, aqui nós vamos ter relacionado dois textos, né? Falando aí de relações humanas. O primeiro texto dele vai ser uma crônica, né? Gente, vai ser um texto literário, tá? Também um texto narrativo, onde diz que ele é a casa das ilusões perdidas, né? Que onde a polícia ela vai investigar a troca de bebê por uma casa, certo? Num cotidiano 10 de junho de 99. No caso aqui, foi quando a mulher anunciou para seu marido que estava grávida, certo? E ele não gostou, ele ficou bastante irritado porque ele não queria a gravidez. Ela insistiu muito para que ela permanecesse porque ele estava desempregado, como é que ele ia sustentar a casa? Beleza. Então, o que acontece, né? Ele pediu, ela chorou bastante, insistindo para que eles ficassem com o filho, né? E ele disse que ia pensar por 3 dias, porque era irresponsável colocar um filho no mundo, sendo que eles não tinham condições para isso, tá? De acordo com esses 3 dias, ele não deu a resposta, e sim ele retornou, né? Ele saiu de casa para pensar, e ele retornou depois de 3 meses. Quando ele retorna depois de 3 meses, ele leva a resposta, dizendo que, né, ela poderia ter um filho, né? E aí ele ficou bastante feliz relacionado a isso, não precisava abortar, mas quando fosse no momento de ter o bebê, eles iriam fazer uma troca, né, por uma casa. Já estava tudo acertado, certo?
E aí, quando chegou lá o momento, ele levou a sua mulher para ver a casa, ela gostou bastante, viu que a casa era espaçosa, grande, né? Então ela começou a pensar e refletir, mas antes disso ela tinha chorado porque ela ia entregar o bebê e ela não queria, né? Então ele convenceu ela de que realmente era o melhor a ser feito, fazer a troca da casa pelo bebê, né? E aí ela pensou, né? Então assim, eu posso entregar o bebê e aqui podemos ter 2, 3, 4 filhos, né? E disse a ele com grande felicidade. E aí ele pensando realmente, ela pensando que ele acreditava que de fato eles teriam um bebê, aí ele falou, né? No caso, agora podemos ter 4, 5 casas, né? Então, observe que o pensar dele era diferente do dela. Enquanto, de fato, ela queria um filho para criar, ele só pensava no filho para trocar por casas, né? Então, essa é a história, certo? Então, daí é do Moacir, é a crônica de Moacir Sclia, né? Um dos grandes cronistas que temos brasileiros, certo? Esse texto foi vinculado na Folha de São Paulo em junho de 99. Já o texto 2 também vai abordar sobre essas relações humanas, tá? Que a polícia vai investigar a troca de bebê por casa também. Observe a intertextualidade. Observe, são 2 textos diferentes, porém abordando a mesma temática. O segundo texto ele já é uma notícia, né, da Folha de São, da agência Folha, em 10 de 99, onde ele fala que a polícia, né, do Paraná está investigando 3 casos de doação ilegal de bebês no estado, né, que está acontecendo essas trocas por casas, né, e aí já aconteceu. E uma delas é uma jovem de 18 anos que fez, né, a troca da sua filha, ela com 2 dias de nascida, né, para um casal de Santa Catarina, que até então a polícia não tinha localizado o casal. E ela falou, né, que tinha uma mulher, tá, que ela fazia essa ponte, né, de negociação da mulher, da mãe com o casal. E ela sempre dizendo, a dona Jurema, no caso, né, que realmente ela só fez isso para ajudar a mãe, né? A mãe da criança, que no caso aí é a Maria e a outros, né? No caso, são 3 casos de trocas de bebês, certo? E uma delas, né? Uma delas, que é a Maria Nascimento, de 38 anos, ela realmente tinha recebido uma cesta básica, né? Pela troca do bebê, uma cesta básica, e também iria receber uma casa no valor de 13 mil reais. Ela, quando recebeu a cesta básica e observou que ela não ia receber a casa prometida, ela mesmo denunciou o caso à polícia, né? E aí, no caso, a Jurema diz que só fez isso para ajudar a mãe. E, no caso, os casos ainda estão em investigação ainda, né? Pela troca aí dos bebês, também relacionado através de casas, né? Ter os bebês para trocar pelas casas. Certo, gente? Vocês observem aí que são 2 textos diferentes, uma crônica e uma notícia, né? Mas aborda a mesma temática, né? Que é a troca de bebês por casa. Então, observamos aí a intertextualidade, a relação de textos do mesmo tema, certo? Aí vem a pergunta, a primeira questão. Ao ler os 2 textos, você considera que entre eles existe uma relação de intertextualidade? Justifique sua resposta sim, né, gente? Você vai observar que os 2 textos vão abordar a temática da troca dos bebês por as casas, certo? Então, essa é a relação que eles têm, os 2 textos têm, tá? 2, identifica o gênero discursivo de cada um. Você observa que lá o texto 1, tá? Vai ser uma crônica, vai ser um texto literário, certo? Ele vai ser um texto não linear. E já o texto 2, ele vai ser uma notícia, né? Com fatos narrados aí, os fatos verídicos mesmo. Sendo que a crônica ela não vai ser com fatos verídicos, vai ser fatos fictícios, né? Realmente foi criado a história. Já o 2 não, foi uma notícia, foi de fatos verídicos, verdadeiros, tá certo, gente? Então é isso. Para finalizar este momento da aula, na nossa aula, uma reflexão. No meio do jornalismo e da literatura, a crônica transforma fatos do noticiário em verdadeiras prosas poéticas,
que deliciam seus leitores e admiradores. Dessa forma, acredito que todos têm um cronista dentro de si, mesmo que de forma tão somente intuitiva. E assim como ecoou as palavras de Fernando Sabino, eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu discurso conteúdo humano, fruto da convivência que faz mais digna de ser vivida, visava e circunstancial o episódico, né? Então é isso, tá? E para finalizar, né, a gente temos aí o desafio-se, tá? Que é uma questão de desafio. Foi abordado anteriormente que o desafio ele tem 9 questões, mas foi escolhido somente um para a gente exercitar, tá bom? Identifica aqui o conflito gerador da história de um quadrinho abaixo. Observe que esse texto aí, ele é um texto todo verbal, não verbal, melhor dizendo, tá? Só ali o cachorrinho traz uma linguagem verbal bem simples, né? Mas aí você precisa ter essa observação dos fatos no decorrer do quadrinho, né? Na primeira imagem, você observa que a garotinha, ela ganha o cachorrinho, ele fala au au. No segundo, ela abraça, né? Ela tá ali bem encantada com o cachorrinho, né? No terceiro, ela começa a treinar o cachorrinho, jogando lá um palitozinho, um pauzinho, né? Para ele realmente treiná-lo. E ele também fala au au au. No terceiro, realmente, a garotinha, no outro quadrinho, né? Ela se forma, a garota se forma, certo? Depois dela se formar, ela com a mochila nas costas, com o semblante, né? Com as feições meio triste, e com o ônibus. Está dizendo o quê? Esse ônibus está indicando que ela vai embora, né? Que ela vai para outra cidade, ela vai partir. Com isso, ela resolveu o quê? Doar o seu cãozinho, né? Ela resolveu dar para outras pessoas o seu cãozinho e ele está lá no carro, né? Com outras pessoas. E no penúltimo quadrinho, ela lá, a garotinha, ó, perto do ônibus, né? Com a sua bagagem, e o garotinho e o cachorrinho olhando para ela, né? Olhando para ela através do vidro do carro. E para finalizar, ele, né? O cachorrinho lembrando o quanto ela brincava com ele, né? Então ele estava com bastante saudade. Então você observe que o texto é bastante legal, né? Ele é um texto narrativo, certo? Porém, de um texto não verbal, ok? Então diz assim: a pergunta né, gente? Você vai observar, você vai identificar o conflito gerador da história. Qual é o conflito aí, gente? Será que a garota não sabia cuidar do cachorro quando era criança? Não, né, gente? Ela cuidava muito bem. B, a garota não podia ficar com o cachorro porque ela é alérgica? Também não. Observe que ela tinha ficado com o cachorro, porém não deu certo. C, a garota não queria mais cuidar do cachorro, por isso decidiu doá-lo? No caso, por um momento, sim, né? D, a garota precisou separar-se do cachorro, pois não podia sustentá-lo? Não foi o caso. Letra E, a garota precisou separar-se do cachorro, pois iria morar em outro lugar? Sim, né, gente? Observe que ela queria o cachorro, porém não pôde mais ficar com ele, porque ele precisou viajar e ela teve que se separar dele, certo? E aqui o comentário da questão diz assim: é importante ressaltar para vocês, alunos, que a história em quadrinho também são textos narrativos, né, como eu falei, nos quais os elementos não verbais associam-se ao texto verbal para apresentar a sequência dos fatos. As orientações presentes na BNCC, ela defende que os estudantes possam explorar ou perceber os modos como os diversos linguagens se combinam de maneira híbrida em diferentes gêneros textuais, proporcionando assim uma compreensão global do texto, certo? Então, além de interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais, e uma habilidade prevista para a matriz de referência do SKS, né, lá no D4, assim como identificar o conflito gerador de uma narrativa, que foi o caso que vimos agora, né, que vai ser a alternativa E. Para finalizar aqui a última questão, o Enem, né, a questão do Enem, vamos conferir como o Enem exige a habilidade do candidato quanto ao reconhecimento dos elementos presentes nos gêneros narrativos. Boa resolução. O texto diz o seguinte: Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantaram o lenço e contemplaram por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou na testa. Foi nesse momento que o
Fortunato chegou à porta, estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa, né? Você observa aí que é uma obra de Machado de Assis, né? Chamado A Causa Secreta, certo? Vai falar um dos personagens aí do que é o grande Fortunato Garcia, né? E a pergunta diz o seguinte: é o Enem de 2017. Num fragmento, né, num pequeno trecho, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do quê, gente? Será que a indignação face à suspeita do adultério da esposa? Observe que não é. B, a tristeza compartilhada pela perda da mulher amada? Também não, né? O espanto diante da demonstração do afeto de Garcia? Não. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? Sim, ela gosta de ver o outro sofrer, certo? Será que a superação do ciúme pela comoção decorrente da morte? Não, ok? Observe aqui o comentário da questão. O texto ele é um trecho do conto Causa Secreta, de Machado de Assis. Ele é um dos personagens, né? Que é o Fortunato. Ele vai sentir a satisfação internamente, se sente vingado ao observar Garcia sofrendo devido à morte da amante. Ele é preciso atenção ao trecho selecionado e ao conteúdo denunciado que diz. O narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Ou seja, o leitor ele é levado por meio de estratégias narrativas a observar a cena junto ao personagem. Fortunato está de pé na porta e observa cuidadosamente o gesto do amigo Garcia, no momento em que se aproxima do cadáver até a insinuação do beijo, né? Então, observe aí que, de fato, de acordo com o texto, Fortunato fica contente com a infelicidade do amigo Garcia, né, gente? E para encerrar o texto, né, observe que de maneira bastante prática, todas as aprendizagens de leitura desenvolvidas nesta aula. Para isso que ocorra, observe a criativa imagem a seguir, que aborda diversas relações humanas, através da linguagem verbal e não verbal. Então, para finalizar, temos essa imagem aqui, né? Que esses tracinhos aí, ela vai dizer quais são as relações humanas, certo? Que esses tracinhos vai dizer que é a linguagem não verbal, e o texto vai ser a linguagem verbal. Esse primeiro aí diz que é o melhor amigo de infância, olha como eu traço o melhor amigo de infância, mais abaixo, o melhor amigo de faculdade, os irmãos, os pais, o primeiro amor, observe que o primeiro amor está bem interligado, né? Lá em cima, amizade colorida, alguém que você conheceu na hora errada, depois se reencontrou na hora certa, observe que acontece um desvio, né? Um lance, uma terapeuta e o pet, né, que é o cãozinho, certo? Observe aí que esses tracinhos vai trazer essas relações humanas, né? Aí são os caminhos mais curtos através do tempo de Hilt, né? Em janeiro de 2019. Ele diz que essa imagem viralizou nas redes sociais, percebendo um hibridismo, uma mistura de gêneros com ênfase de multimodalidade da linguagem, que será um cartaz, um poema, um post, um infográfico. Esses questionamentos advêm das múltiplas linguagens hoje vinculadas nos ambientes digitais, tá? Em que, às vezes, não nos permite a classificação fechada enquanto ao gênero discursivo, ok? Então, a imagem é uma questão de rico e lirismo poético e expressa uma função extremamente emotiva de produtora a respeito de relacionamentos que ocorrem na vida do cotidiano. Então, gente, esse é o nosso texto de hoje, né? Nossa aula de hoje. Aqui, para finalizar, tem sugestões sobre relações humanas de 3 filmes, né? O Sexto Sentido, Efeito Borboleta e A Casa do Lago, tá? Quem não assistiu, você podem assistir. Aqui, gente, não... Aqui vai ser a sua autoavaliação, tá? Se você vai fazer, se vai dizer se o que você compreendeu está em construção ou se já foi construído, e aqui são as referências, tá? Então, a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido,
tá? E até a próxima, né? Se Deus quiser, tá? Fiquem com Deus.